Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, tudo isso você faz que acaba ajudando o canal a ser impulsionado no YouTube, beleza? Bom, eu vou falar de Vasco, antes só falar com a galera aqui, a minha mente é porque quando você tem duas crianças, uma de quase 2 anos e outra de 8 meses, em casa, você fica maluco, né? Muita coisa na mente, fora os outros meninos, né? E às vezes quando eu vou gravar de noite eu tô trocando nome, trocando as bolas aqui. Por exemplo, o jogo depois da vitória, que foi 4-1 em cima da Portuguesa, eu vim aqui e falei que foi 4-0. Porque 4-0 tinha sido o resultado, ficou na mente, né? De 2024. E aí eu falei isso, só que aí uma galera me corrigiu aqui, só que eu botei no título 4-1, eu mostrei o gol da Portuguesa. Então, só para esclarecimento, ontem, na hora que eu fui falar dos jogadores que vão jogar o Campeonato Brasileiro, ao invés de falar Coutinho e Payet no Vasco, eu falei Coutinho e Depay. Depay no Corinthians, Coutinho e Payet no Vasco, obviamente, tá? Então, só essa correção que a galera vem e corrige aqui, manda recado, mensagem, até ri aí, dessas minhas trocas aí na hora de falar. É a mente, gente. Vai ter duas crianças em casa que você vai ver a loucura que é nessa fase, nessa idade que eles estão. Enfim, vamos falar de Vasco. Eu vou começar com um negócio fechado. O Vasco acertou o empréstimo do lateral Leandrinho com o Shabab, o time lá do Paulinho Paula, em Dubai. Inclusive o time quer a liberação do jogador imediatamente, só que isso não vai acontecer, porque o jogador está na seleção sub-20, disputando lá o campeonato sul-americano sub-20. Então ele não vai ser liberado agora. Jogador de 19 anos, lateral Leandrinho, lateral bom, lateral promissor, está indo e o Vasco vai receber uma grana e um abatimento da dívida do Paulinho Paula, porque o Vasco ainda deve Shabab a contratação do Paulinho Paula. Então, 475 mil dólares o Shabab vai passar para o Vasco, então vamos pegar uma grana agora, e um abatimento de 50% da dívida, 375 mil dólares vai ser abatido. E não é venda, tá, gente? É um empréstimo. O Leandrinho está sendo emprestado para o Shabab. Aí, independente se o time vai querer ficar ou não com o jogador, em setembro, está acordado, o Vasco vai ter que pagar os outros 50%, 375 mil dólares ao time saudita, tá? Então, esse é o negócio que o Vasco fez envolvendo o lateral Leandrinho. Não é venda, é um empréstimo, está batendo a dívida do Paulinho, ainda recebendo uma grana. Então, eu gostei, achei muito legal, até porque não vai ter tanto espaço no Vasco nesse momento. Beleza? Agora, vamos falar de um jogador que está fazendo um corre para voltar. Estou falando do Adson. O Adson, semana passada, fez aquela cirurgia de retirada da placa, né? Que estava incomodando ali o osso dele. E hoje o Vasco publicou no Instagram, hoje, não foi ontem, ele treinando já, fazendo aquela atividade física, né? Primeiro você volta para fazer ali um processo de atividade física, fortalecimento muscular, que eles falam, para depois fazer a transição para o campo, com um treino com o elenco e depois ir voltando aos poucos para o gramado, né? O processo que passou o Jair, passou o Paulinho, enfim. A notícia boa é essa, já está ali correndo para voltar. A notícia triste é que dificilmente você vai ver o Adson no Campeonato Carioca, né? Porque o mês de fevereiro não dá para contar com o Adson. Aí tem Vasco, Volta Redonda e os clássicos, Vasco Fluminense, Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, e tem o Vasco contra o Sampaio Corrêa. O Vasco e Botafogo é no dia 23 de fevereiro, já acabando o mês. É o último jogo da fase de grupo do Campeonato Estadual. Aí vem as semifinais e finais. Então, eu acho que o Adson está fora. Vamos contar com o Adson, né? Depois dessa transição, e volta aos poucos lá para o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Tá uma boa recuperação para o Adson, que é um jogador importante, mas a gente não tem atacante. O Vasco não tem atacante. É só o Verratti. Quem é o outro atacante do Vasco? É o Ryan, que está lá também com a seleção sub-20. Aliás, eu falei aqui da discriminação racial com o Léo Pelé, e não falei com o Ryan, que sofreu também uma discriminação racial, foi um goleiro de uma seleção lá.
Inclusive a CBF mandou carta para a FIFA com repúdio ou para a Conmebol. Só que é foda. Isso é um discurso, cara, é um debate, uma discussão que vai longe. A gente ficar falando sobre preconceito racial é uma coisa nojenta, cara. Eu acho que essas pessoas que cometem esse tipo de crime, principalmente um atleta, isso devia ser banido do futebol. Nunca mais trabalhar para clube nenhum. Isso aí, para mim, para aprender e para mostrar para os outros. Enfim, então tá aí. O Ryan tá lá, a gente não tem atacante. É o Ryan, o Verratti, o Adson que tá lesionado e o David que tá lesionado. Tem que contratar atacante e tá devagar o Pedrinho para contratar atacante. Daqui a pouco começa aí os grandes campeonatos, fecha a janela e o Vasco não contratou atacante. A mesma coisa, mesmo erro cometido na janela do ano passado, que não contratou zagueiro, sabendo que a carência era zagueiro, agora contratou zagueiros. Não foi um espetáculo de contratações, mas encaixou. O moleque tá jogando bem, fora os outros que a gente ainda não viu. Agora, uma dificuldade tremenda de trazer centroavante ou atacante de velocidade, né? Nem centroavante. Centroavante precisava também para ser ali suplente ou a sombra, brigar por titularidade com o Verratti. Mas não tem nem de velocidade. Hoje, por exemplo, o tal do Brian Rodrigues, que todo mundo disse que já está negociando, que vai fechar. Essa novela do mexicana, né? Ele está jogando no América do México. Hoje o América do México joga e é provável que ele vai jogar, tá? Ficar até de olho nessa partida aí para ver se ele vai jogar. Então é isso. O Adson tá aí correndo para voltar, o Vasco precisando de atacantes. Amanhã tem Campeonato Carioca, o Vasco entra em campo contra o Maricá e eu vou te mostrar como é que você vai fazer para participar do campeonato da Implay, que é a parceira do canal Vascaíno Cerrado. A Implay é um fantasy game, tá? É um jogo de estatística. Se você for bom de acertar estatística, você pode ganhar até dinheiro dentro desse aplicativo. E olha, entrou, fez o cadastro aqui, você já ganha 1.000 moedas. 250 moedas você saca por dia para participar dos campeonatos. E se você quiser mais moeda, é só assistir vídeos dentro da plataforma e você vai ganhando moeda. E aí, acumulando essas moedas, você pode sacar dinheiro depois. Então, eu vou mostrar como é que você participa do campeonato da Implay. Aí você vai entrar no perfil do Vascaíno do Cerrado e lá tá aqui, ó, o campeonato. Eu vou clicar pra gente participar, né? Maricá e Vasco. E vai uma sequência de perguntas a respeito do jogo. Vamos lá. Cartão pro Maricá no primeiro tempo? Vou botar sim. Cartão pro Maricá. Mais de 2,5 gols do Vasco no jogo? Sim, mais 2, tem que fazer 3 gols. E aí você vai respondendo essas perguntas até o final para fechar o quiz, né? E depois você está participando ao ranking, né, que vai estar dentro da Implay, dentro do perfil, no meu perfil na Implay, você tem um ranking ali dos campeonatos e de snaps para saber se você está bem, se você é bom de estatística. Então faça aqui o cadastro, vem para a Implay, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2025. Bom, vamos falar de Campeonato Carioca. Com o término da 5ª rodada, alguns jogadores se destacaram no Vasco e estão concorrendo à seleção da 5ª rodada do Campeonato Estadual. É o PH, o Lucas Oliveira, o Hugo Moura, Coutinho, Verratti e o técnico Carille. Eles estão concorrendo aí aos melhores da 5ª rodada do Campeonato Carioca. Eu vou trazer um debate aqui que eu vi no Sport TV, que tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui, ó, há um tempão, né? O Led Carmona levantou uma questão lá no Seleção Sport TV sobre o time do Carille. Ele falou, olha, primeiro, ele levanta aquela questão do Alex Teixeira e Payet. Ele acha que dá para testar o Payet no lugar do Alex Teixeira. Se tem um jogador que dá para sacar do time e colocar o Payet, é o Alex Teixeira. Aí vou deixar aí para você o vídeo e você vai fazer o seu juízo de valores ou comentar o que você achou a respeito dessa situação. E aí uma outra que eu tenho trazido aqui, né? O Vasco vai jogar com esse time os clássicos? É isso que o Led perguntou. O Carille vai ter coragem de entrar sem volantes de pegada, de marcação para jogar contra Flamengo, Fluminense e Botafogo? Então o Fluminense ali, que não tá essa coisa toda, eu acho que dá para ele entrar com o meio do jeito que ele tá. Agora, quando for o Flamengo, um time mais qualificado, e o Botafogo, aí fica a questão. Porque, inclusive, lá o
o Led Carmona e os participantes da bancada fazem esse questionamento dizendo o seguinte: o time do Vasco que jogar os clássicos vai ser o time do Vasco, é uma projeção, que vai jogar o Campeonato Brasileiro. Porque uma coisa é o Campeonato Estadual contra o Bangu, contra o Madureira, contra o Volta Redonda, a Portuguesa, o Maricá. Outra coisa é jogar o Campeonato Brasileiro contra São Paulo, Palmeiras, Inter, Corinthians, Santos. Então, esse questionamento eu acho que ele é válido, porque eu falei isso aqui. Acho difícil o Carille jogar com meias de qualidade só e abrir mão de um jogador de marcação, um jogador de mais pegada. E me surpreendeu ele começar assim, mas começou assim jogando contra os pequenos. Como será que ele vai armar esse time para jogar contra os grandes? Vai de peito aberto? Vai com o Piton e com o Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho no meio de campo? Um time mais qualificado, de mais técnica e de menos pegada? Ou vai mudar no clássico e meter um volantão e tirar um jogador? E se ele for fazer isso, qual jogador ele deve tirar do time? Jair tá bem. Tietê tá bem. Paulinho é fundamental. Quem que ele vai tirar? O Coutinho? Quem ele vai tirar para meter o Hugo Moura ou o Cocão? São questionamentos que eu tenho feito aqui e achei interessante que levaram esse debate lá para o Sport TV. Vou deixar aí e contar aí com a sua opinião também, que ela é importante, tá? Raciocina, tá? Você vai encarar um Flamengo, vai do jeito que ele tá encarando esses times aí, ou muda o time para encarar? Porque isso, tem técnico que vai escalar o time de acordo com o adversário. Acho que isso aí é uma valência, isso é importante, tá? Se é um adversário mais difícil, às vezes você coloca mais um volante, você muda a forma do time jogar. Se é um adversário mais fraco, você vai, não precisa jogar com 3 volantes, não precisa jogar fechado, né? Você vai lançar o time mais, fazer uma marcação alta, enfim. São nuances aí para treinadores que conseguem se adaptar de acordo com os jogos e com o que tem no elenco. Isso é importante, né? A gente não tem jogadores para mudar muita coisa aí no estilo de jogar do Vasco. Então, como é que você faria aí para encarar um Flamengo e um Botafogo, por exemplo? Mudaria? Curte, comenta, se inscreve no canal. Fique com Deus. O Led Carmona vai falar aí e saudações vascaínas. O aí ao lado do Coutinho tem que tirar o Alex Teixeira, que ele está jogando com Jair, Tietê, Coutinho e Paulinho. Alex e Alex, então ele pode tirar o Alex e botar o Paier. Acho que muda pouco a dinâmica em termos de composição do time. Foi o que eu falei, não pode tirar um dos volantes. Desguarnece muito o setor. Eu acho que para jogar contra os pequenos, eu acho que é legal, eu acho bem legal o que está fazendo o Carille. Jogar sem um volante pegador, dá. Acho o Jair muito bom jogador, Paulinho ótimo, o Coutinho não se fala e Tietê caiu muito bem. Agora, o Vasco vai jogar o primeiro clássico na 8ª rodada. A gente agora vai para a 6ª. O primeiro clássico é contra o Fluminense. Depois ele tem clássico na 10ª rodada contra o Flamengo e na última rodada contra o Botafogo. Então, o Vasco vai, os 4 últimos jogos dessa fase são 3 clássicos. Eu acho que a gente vai ter a cara do Vasco definitivo para os jogos, principalmente os jogos do Brasileiro, a partir desse clássico contra o Fluminense. Se ele vai manter esse time sem volante caçador, como tipo o Hugo Moura, se vai manter esse quarteto jogo bacana, mas faceirinho. Enfim, tem que ver, cara. Eu tô achando legal de ver, mas eu acho que ainda é um pouco... Não, essa história vai longe. Eu quero ver quando o Vasco jogar contra um time grande, qual o meio-campo que ele vai pôr para jogar. Ele falou ontem. Vamos ver. Ele falou ontem da necessidade do ponta, rápido, que ainda não tem, porque o Adson e o David estão machucados e vão demorar um certo tempo de recuperação. E na minha opinião, ele não vai colocar Paier e Coutinho para jogar do início nenhum jogo. E o volante? Esse papo vai longe. E o volante? Ele falou muito do Matheus Carvalho ontem, né? Mas tem o Hugo Moura. Cara, eu acho que opções ali naquele setor de meio campo, o que ele mais tem de opções são volantes com qualidade, cada um com a sua característica. Então vai de jogo a jogo. Vai de jogo a jogo.